Então tá, pessoal, primeiramente bem-vindos aqui a mais um painel junto agora aqui do Rodolfo Santos, um cara que eu tive o prazer de conhecer recentemente. A gente teve lá a experiência na Fórmula 1 ano passado, também a gente foi junto para Inglaterra, bater uma bolinha lá com o Manchester City, né? E é muito legal isso porque é um cara que está aqui falando comigo, vai falar de cripto, mas que está furando a bolha no sentido de levando o mercado de cripto, a OKX, né, para o público que ele atinge. Então a gente vai aqui falar vários temas, mas primeiramente, Rodolfo, se apresenta para o pessoal aí, que é muito importante. Boa tarde, pessoal. Eu não vou ficar aqui me alongando muito falando sobre mim, mas só contar um pouquinho dessa minha jornada e contar um pouquinho dos problemas e das facilidades que eu vi na cripto e por que eu escolhi a OKX também. Bom, eu fui piloto de automobilismo a minha vida toda, 15 anos de carreira. Tive a oportunidade na Europa, cheguei a correr Fórmula 3 fora do Brasil. Voltei para o Brasil que eu perdi o patrocínio, então primeira frustração da minha vida. Corri aqui ainda de outras categorias, pela Ferrari e tudo. Aposentei por falta de patrocínio também, fiquei 10 anos fora do automobilismo. Achei que tinha parado por aí. E aí, sem querer, caí na criação de conteúdo. Postei um vídeo, viralizou, postei outro vídeo, viralizou, não era a minha intenção, mas eu vi que tinha um mercado aberto para mim. E com praticamente 6 meses, não é anormal, isso não acontece com todo mundo, mas em 6 meses eu tinha os maiores números do país sobre o assunto de Fórmula 1. Hoje tem pouco mais de 2 anos que eu estou na criação de conteúdo, eu comecei dia 15 de janeiro de 2023, então eu lembro bem como é que foi. E hoje tem a parceria com a OKX justamente por causa da Fórmula 1. A OKX é uma exchange, né, uma corretora de criptoativos que patrocina a maior equipe de Fórmula 1 atual, a equipe mais tradicional, que é a McLaren, é o patrocinador principal. E foi o que me atraiu a conhecer mais da OKX. Eu já conhecia a cripto, a gente vai falar disso também. Entrei na cripto na pandemia, mas a minha ligação com a OKX veio através daí. A confiança que um time do tamanho da McLaren teve em ter um parceiro principal, inclusive, é a maior marca que está na lateral do carro da Fórmula 1. A confiança que ela depositou na OKX me deu segurança de também depositar a minha na exchange. Então foi aí que eu cheguei até aqui na OKX e é um breve resumo aí da minha chegada até aqui como criador de conteúdo. Cara, muito legal isso, e eu tava até olhando o teu Instagram esses dias assim, eu vi que o teu trabalho hoje, a tua influência te deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas do meio da Fórmula 1, também famosos aí do mundo todo. E você contou pra gente lá na Inglaterra sobre uma história que você estava numa rodinha. Talvez você não possa falar tudo aqui, mas você cumprimentou um grande piloto, o Verstappen, acho que tu deu a mão para ele e tal. Como é que é a sensação de poder estar perto desses caras, vivendo esse sonho, coisa que para muita gente é algo inatingível, e você pode estar ali no meio disso, participando não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que você viaja o mundo todo, né, Rodolfo? Para cobrir as etapas. A Fórmula 1 é um mundo meio místico, né? Para quem não conhece, é um mundo completamente fechado, ninguém tem acesso a paddock e tudo. Eu fui piloto minha vida inteira, a única chance que eu tive de entrar num paddock de Fórmula 1 foi por 15 minutos, uma única vez. E com a criação de conteúdo, hoje eu converso com pilotos. Gabriel Bortoleto, que é um piloto brasileiro, depois de 7 anos a gente tem um brasileiro na Fórmula 1. Bortoleto, eu troco mensagens com ele. Felipe Massa, Rubens Barrichello, todos viraram meus amigos. Estou indo nas corridas, algumas corridas, tive no GP da Austrália, ano passado eu fiz 6 GPs, mundo afora. E graças a Deus, assim, a minha vida ela mudou completamente a partir do 6º mês, mais ou menos, que eu comecei a criar conteúdo. De lá pra cá, ano passado eu acho que eu fiz 12 viagens internacionais, cobrindo automobilismo. E mudou completamente. Você estava contando a história do Max Verstappen, sou amigo do Nelsinho Piquet, que é cunhado dele, e aí eu estava conversando com um fiscal, ele chega, conversa comigo como se eu fosse ali uma pessoa normal, como se ele fosse uma pessoa normal, e enfim, George Russell. A gente passa a ter um contato com o mundo que a gente nunca esperou, né? Criação de conteúdo é isso. Acontece, não é uma coisa normal, mas ela muda a vida de muita gente e mudou a minha. Não, exatamente, é uma honra até pra gente de cripto, que a gente é muito nichado em cripto. Poder estar aqui contigo hoje falando nesse painel com o Renato Albani, até o Bazan também, que é um cara que, eu acompanhava há anos no mercado. Tá sentado com esses caras aqui hoje é literalmente assim um puta de um privilégio. E só que uma coisa me chama a atenção em você, que tem influenciador que vem pra cripto, mas que o cara não é cripto, o cara não investe em cripto, o cara não vive o mercado. E nas nossas conversas você falou, inclusive, que você já foi minerador de criptomoeda. Então eu queria que tu falasse um pouco dessa história tua de mineração, como é que isso começou, porque eu gosto muito de ver que você que abraçou a marca também está
sabe, vivenciando o mercado a fundo, da mesma forma que você está na Fórmula 1, você também é um cara proativo no mercado de cripto. O meu conteúdo, para quem não conhece, meu conteúdo é muito técnico, mas eu tento transformar a parte de engenharia complicada da Fórmula 1, uma coisa extraordinária da Fórmula 1, numa linguagem facilitada para as pessoas. Eu sempre fui muito atrás de informação. Não sou engenheiro formado, mas converso com engenheiros de Fórmula 1 o tempo todo. Então, eu sempre gostei dessa parte técnica. Quando eu entrei na cripto, foi 2021, quando o Bitcoin estava na moda. Todo mundo se falava em Bitcoin, o mercado ia para cima, para baixo, ações, bolsa de valores e cripto era a mesma coisa. Então o Bitcoin estava explodindo, estava lá na máxima da época, que era um Bitcoin custava $64 mil. E eu entrei na moda sem querer estudar, o que é o que eu faço de melhor, que é estudar o assunto. Entrei errado, o Bitcoin despencou, como tudo na pandemia estava caindo, no finalzinho da pandemia. A Bitcoin chegou a $15 mil. Então você imagina, eu coloquei um dinheiro que para mim era importante, de $64 mil, valeu 15. Quando chegou nos 30 mil, eu desesperei, vendi e falei, nossa, não quero que volte para o 15. Pelo menos vou pegar um pouquinho e ter menos prejuízo. E aí depois que eu vendi, bateu aquele negócio, que aí o Bitcoin voltou para os 50. Falei, meu Deus, perdi dinheiro, agora eu preciso aprender. E aí eu fui estudar o que era uma blockchain, eu tenho muita facilidade com computação, então fui estudar todos os assuntos, como é que funcionava e tudo. E aí foi quando eu entrei na mineradora, montei uma mineração de Ethereum. Para quem não sabe, são máquinas que você monta, que ela tenta descobrir qual é a próxima sequência da blockchain, que você vai poder explicar melhor do que eu, mas enfim, você tenta descobrir mais moedas que estão para ser descobertas no mercado e isso vai te gerando um ativo, vai te gerando remuneração. Faturava muito bem no início, mas eu fiz o outro erro na criptomoeda, que eu negligenciei as principais notícias do mercado, que era que a moeda que eu estava minerando ela ia passar por uma atualização e essa atualização ia acabar com os mineradores, que foi o que aconteceu comigo. Então eu investi bastante na mineradora e acabei tomando a frustração de novo. Aí foi quando eu coloquei o pé no chão, falei, não, cripto não é para se apostar, cripto não é você tem que entrar seguro e saber o que está fazendo e conhecer especialistas como você, como o Bazan, para poder ter um direcionamento. Legal, aconteceu no Ethereum, foi que ele saiu do Proof of Work para o Proof of Stake. Então ele tinha antes a prova de trabalho, onde tu depende de força computacional para fazer a mineração, e ele foi aí para a prova de aposta, traduzindo para português, que quem tem mais moedas na rede vai fazendo as validações. Então esse foi o sistema que acabou mudando, por isso que talvez deu esse problema. Mas cara, eu vejo que assim, tudo é aprendizado e é muito bom a gente cometer talvez... Eu não vejo nem como um erro, cara, porque a gente não consegue ter uma bola de cristal de ver algo vai mudar assim da noite pro dia, mas infelizmente às vezes são coisas que acontecem, só que é melhor ter errado agora do que passar 15, 20 anos e tu cometer um erro muito maior lá na frente. Imagina se o Bitcoin tá $1 milhão e você compra todo o teu dinheiro em Bitcoin e o Bitcoin cai 80%. Então você já aprendeu como é que funciona. E a mineração, a mesma coisa, você não vai cometer o mesmo erro novamente. O que eu aprendi com a cripto, eu até estava trocando essa ideia com o Renato Albani mais cedo, o mais valioso assim você nunca vai acertar o ponto máximo do preço e você nunca vai comprar no mínimo. Mas se você acredita na ideia, se você estuda e vê que sim, é uma coisa segura, o mundo inteiro está indo para a criptomoeda, tem o governo americano está usando o Bitcoin como lastro, já está fazendo reservas de Bitcoin, aliás. Então assim, se você acredita, você vai acumulando aos poucos, na média você tem um bom resultado. Não acha que você vai acertar o ponto máximo e o ponto mínimo, isso não existe. Então foi isso que eu entendi, Bitcoin só se compra, não se vende, não precisa comprar muita coisa, vai acumulando aos poucos que lá na frente você vai agradecer. Boa. E falando um pouco de investimento, já entrou nesse tema, como é que é o Rodolfo investidor de cripto hoje? O Rodolfo foca mais em Bitcoin, dá uma olhadinha nas altcoins, nas pimentinhas ali, tem uma estratégia de comprar de uma vez só, uma compra fracionada. Como é que você faz isso hoje, cara? Lá no passado eu estava muito mais arriscando mais, estava mais corajoso. E depois desses percalços que eu tomei, eu passei a ficar um pouco mais seguro. Então hoje, o que eu percebi, aí você vai falar se eu estou errado ou não, mas o Bitcoin é a mãe de todas. Então, pelo que eu entendi, se o Bitcoin cai, todo mundo cai, se o Bitcoin sobe, todo mundo sobe. Então, praticamente eu tenho 80% em Bitcoin e os outros 20% tá dividido, mas assim, 10% de Ethereum, que é a segunda maior, e aí eu divido um pouquinho nas outras, mas o meu investimento é o Bitcoin.
vamos falar assim, 5% eu deixo num risco, mais ou menos, mas aonde eu aposto não é uma aposta, aonde eu acredito é o Bitcoin e ali eu não mexo. Cara, perfeito, porque o grande erro da galera é entrar no mercado e querer focar nas moedas que tem mais potencial de valorização. Ali que o problema acontece. O cara compra no topo, a moeda vai, devolve tudo, perde dinheiro, vende, desiste do mercado, fala mal do mercado. Então, se todo mundo tivesse executado a estratégia que nem você faz, nossa, hoje a gente tinha muito mais pessoas ganhando dinheiro. Mas eu perdi dinheiro para aprender isso. Exato, é o então, preço. Assim, não precisa passar pelo que eu passei, né? É uma coisa que tem que ir seguro. Não adianta comprar achando que vai ficar rico no outro dia, como nada na vida, não tem dinheiro fácil. Então, assim, tem que ir seguro, saber o que está fazendo e procurar entender do assunto, né? Não é eu, o Luiz, que vai ensinar as pessoas. Cada um tem que procurar seu caminho próprio para adquirir conhecimento. Uma coisa que fez muita diferença para mim, eu falei isso mais cedo, é que no começo eu não sabia que eu podia comprar fração no Bitcoin. Então eu olhava o Bitcoin e falava, pô, mas já está custando $50 mil, não é para mim então, não vou gastar $50 mil, mas não é, você pode comprar R$50 em Bitcoin, você pode comprar R$10 em Bitcoin, você compra fracionado. Então isso me ajudou muito, quando eu descobri eu falei, nossa, vou comprar agora. E aí plataformas como a OKEx, você faz o Pix, você compra, se não estiver satisfeito você vende, retorna de Pix de novo, é na mesma hora, é segundos, então isso foi o que me abriu a cabeça. É muito legal, a questão do Bitcoin é o que você falou, a gente pode comprar as frações, os satoshis que a gente fala, né? Então você não precisa realmente ter todo esse dinheiro do valor do Bitcoin. Muita gente ainda acredita que você precisa ter R$500 mil para comprar um Bitcoin, o que não é verdade. Então por isso que muita gente não entra no mercado por pura ignorância de não querer buscar informação. Então assim, a gente tem muita informação na internet, por exemplo, vocês podem seguir os próprios canais da OKEx, eu também gero conteúdo sobre isso, Rodolfo também está dando umas palhinhas no Instagram dele também, não é só Fórmula 1 Volte Meia, ele fala de cripto lá, então é bem legal vocês acompanhar a gente nas redes sociais. Mas pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer pro Rodolfo ou para mim, alguma coisa que vocês tenham dúvida, podem ficar à vontade, tá? Sem estresse nenhum, só levantar a mão. Tranquilo? Ok? É isso então, pessoal, muito obrigado. Só um ponto, tá? Se você não tá o QR Code aqui, mas ali as meninas, elas têm um cartãozinho que se vocês pegar na saída agora, vocês ganham 5 USDT. E se vocês abrir conta no QR Code que tá lá também, vocês podem ganhar até mais de 20 USDT. Isso é bem mais de R$100. Então é dinheiro de graça só para abrir conta na OKEx hoje e já começar a comprar as suas primeiras criptos aí. Para quem não tá familiarizado com o USDT, um USDT vale $1. Então $5 ali é legal. Pode ser mais ainda. Exatamente. Obrigadão, tá, gente? Valeu. Obrigado. Boa.